Segundo Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 1 ao verso de número 8. Segundo livro de Crônicas, 32, verso de número 1 ao verso de número 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, repita comigo, fidelidade. Se você quiser, grife na sua Bíblia fidelidade. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor. Repita comigo: mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Quantos creem nessa palavra, amém? O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. E nós te pedimos nessa manhã, de uma forma poderosa, especial, fale conosco. Que nós possamos aprender de Ti. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. É muito interessante que Ezequias, ele foi um grande rei de Judá. E aqui vai mostrar um cenário a qual ele está enfrentando. Ele viveu com muita fidelidade ao Senhor. Por que fidelidade? Porque reis antes dele, anterior a ele, fez muita coisa errada. Que coisas erradas são essas, pastor? Eles simplesmente colocaram postes para adorar outros deuses, ídolos, dentro da nação de Israel. Eles destruíram a adoração ao Senhor, levantaram postes de adoração a Baal, a outros deuses. Quando Ezequias assume o governo, ele fala assim: está errado isso daqui. Nós precisamos arrumar a casa. Nós precisamos consertar algumas coisas que se perderam. Só o Senhor deve ser adorado nessa nação. Então, com empenho, com força, você vai ler isso nos capítulos anteriores, ele começa a fazer uma limpeza espiritual naquele lugar. Ele começa a instituir a adoração ao Senhor. Ele começa a organizar a casa, ele começa a arrumar as coisas. E a Bíblia vai dizer que depois dessa ação e da fidelidade dele, um rei da Síria, chamado Senaqueribe, disse que invadiria e destruiria a terra de Judá. Isso vai gerando em nós alguns questionamentos. Eu não sei se você se lembra de quando você se converteu, mas você começou a organizar a sua vida, lembra? Cara, isso aqui eu preciso tirar da minha casa, isso aqui já não faz mais sentido. Bebida alcoólica já não faz mais sentido na minha família. Eu já não quero mais nos churrascos da minha família esse forrozão, essa pisadinha tocando, aleluias, vai falando, Jesus. Eu não quero mais, eu quero agora coisas diferentes, eu quero arrumar minha casa. Você começa a querer trazer a adoração para dentro do seu lar. Você confunde os seus vizinhos. Porque há semanas atrás você estava ouvindo um pagodão chorando e agora você está ouvindo louvor. Você está trazendo um ambiente de adoração dentro da tua casa. A sua forma de ver a vida, as suas roupas mudam. Você começa a trazer uma transformação. Você fala assim: eu quero andar em fidelidade com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero andar em fidelidade. Eu já não sou mais desse mundo, eu já não me comporto mais como eu me comportava antes. Paulo vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe. O Evangelho, ele tem o poder de trazer transformação em nós.
O evangelho não traz mudança, o evangelho traz transformação. A transformação é algo que acontece que eu nunca mais volto a ser quem eu era antes. Mudança, eu posso mudar de casa hoje, eu mudo para cá e depois eu posso voltar para a casa que eu estava morando. Você pode mudar de igreja, você vai para uma igreja e depois você volta para cá. Mudança está falando sobre coisas geográficas. Transformação é algo que acontece que eu nunca mais volto para o estado anterior. Quando acontece o lance da lagarta virar borboleta, aquilo é um processo de transformação. Ela nunca mais volta para o estado que estava. Quando uma criança sai do ventre da mãe, ela passou por um período de transformação. Ela sai de um ambiente que nunca mais ela vai voltar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o poder do evangelho sobre a sua vida. É por isso que o primeiro milagre de Jesus não é mudar a água para vinho, é transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus é transformação. E o contexto que ele faz isso é dentro de uma família. O evangelho tem poder para transformar a tua casa, transformar o teu marido, transformar os teus filhos e transformar a sua família. Só que nós precisamos entender uma coisa. Repita comigo: fidelidade não anula guerras. Na nossa concepção nós pensamos assim: eu estou fazendo tudo certinho, agora que eu decidi fazer tudo certo, eu estou passando por tanta luta. Eu decidi me casar, pastor. E quando eu decidi me casar, eu perdi o emprego. Quem passou por isso? Perdi o emprego. Minha esposa perdeu, minha noiva perdeu o emprego. Eu decidi me casar. E algumas coisas começaram a dar errado na minha vida. Porque quando você decide viver em fidelidade a Deus, as guerras começam a vir sobre você, irmão. Depois de tudo, o texto vai dizer, depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Fidelidade a Deus não anula guerras, irmão. Fidelidade a Deus não vai fazer com que agora você é o alecrim dourado de Jesus, que não vai ser tocado por nada, que não vai ser perseguido por nada, que as guerras não vão estar contra você. Entenda uma coisa: a partir do momento que você gera um posicionamento, todo posicionamento vai gerar um confronto, todo posicionamento vai gerar perseguição. Quando Ezequias se posiciona dizendo, está tudo errado espiritualmente nesse lugar, quando ele se posicionou, a guerra começou. Quando você se posiciona dentro da tua casa dizendo que não quer mais algumas coisas, a guerra começa. Esse é o cenário. Fidelidade a Deus não anula guerras. Então quando a guerra chegar sobre a sua vida, você não precisa ficar desesperado, preocupado. Você precisa entender uma coisa: o Senhor vai lutar as minhas batalhas. Porque toda batalha que você gera é responsabilidade sua lutar. Mas toda batalha que é gerada através da sua fidelidade, Deus invade e entra nessa guerra e luta a tua batalha. Permaneça firme, não retroceda, é o Senhor que está cuidando de você. Quando nós vamos ler a história de Jó, Jó capítulo 1, verso número 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, a sua fidelidade não vai anular os problemas de aparecer. A tua fidelidade não vai impedir que o diabo venha atacar a tua casa. A tua fidelidade a Deus não é uma garantia de que não haverá problemas. Jesus nunca nos deu garantia de que não passaríamos por lutas. A única garantia que Ele nos deu é: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele não nos livra da batalha, mas Ele passa conosco pelo vale da sombra da morte. Então se você chegou aqui e está passando por uma luta, se você chegou aqui e está passando por uma batalha, você precisa entender algumas coisas. A primeira delas é: Deus não vai te livrar das lutas, irmão. Lázaro era amigo de Jesus. João 11, verso de número 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas enfatizaram dizendo: aquele a qual o Senhor ama. E se o Senhor ama, o Senhor tem responsabilidade de livrá-lo da dor. Não. Se o Senhor ama ele, o Senhor tem que livrá-lo dessa doença. Se o Senhor ama ele, o Senhor tem que estar presente nesse momento. Essa é a indagação que as irmãs estão fazendo a Jesus. Porque foi criado na nossa cabeça que
Se eu estou firme na igreja, o diabo agora, ele não vai me tocar, ele não vai avançar, ele não vai gerar guerras contra mim. Não, irmão, o diabo vai continuar avançando, ele vai continuar travando guerras, ele vai continuar vindo para você. A palavra nos garante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas permanecerão de pé. O diabo pode até tentar tocar sobre a tua casa, tentar tocar sobre a tua família. Ele pode vir furioso, por um caminho ele virá, mas por 7 ele voltará. Porque é o Senhor que batalha por nós. Então tira da tua concepção e da tua mentalidade que você não vai passar por lutas. Agora eu vou para a igreja, vai ser tudo às mil maravilhas. Eu conto ou você conta? As lutas, ela tem uma finalidade, irmão. A luta, ela vai nos ensinar algo muito importante. Segundo Crônicas 32, do 2 ao 4. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, algo acendeu na mente dele. Espera aí, eu estou vendo que o inimigo está vindo contra mim. Então ele consultou seus oficiais. Ele chama os oficiais e fala assim, ó, seguinte, vamos se reunir. O inimigo está vindo contra nós. O inimigo está tentando nos destruir. O que nós vamos fazer? E os comandantes do exército, ele conversou com os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes, do lado de fora da cidade. Água em meio à guerra é algo precioso. Para você entender, e para que faça mais sentido para você, quando existiam guerras, tropas de exército partiam desse ponto e iam até o seu inimigo. Era necessário ter água e alimento para poder continuar suprindo, para que a batalha continuasse. Quando Ezequias vê que o inimigo está vindo, sabe qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Eu vou cortar a água. Repita comigo, cortar o alimento. Sabe qual é o problema? Quando a guerra vem, ela sinaliza uma coisa para você. Aonde é que eu estou alimentando o inimigo dentro da minha casa? Você já percebeu que quando a batalha chega na sua vida, você começa a fazer uma autoanálise? Aonde é que eu estou errando? Aonde é que o diabo está se alimentando dentro da minha casa? Aí você fica doido. Você começa a vasculhar. Você começa a orar. Você começa a procurar. Você começa a ir atrás. Aonde é que o inimigo tem se alimentado dentro da minha casa? Porque essa batalha só está acontecendo porque tem fonte de água que o diabo está bebendo dentro da minha casa. Sabe o que o Senhor está falando para você aqui? A batalha que você está vivendo é para que você entenda que chegou a hora de cortar o alimento do diabo dentro da tua casa. Deus não quer porcentagem de fidelidade, Deus quer inteireza de coração por completo. Não, eu vou na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu participo do ministério, mas ainda tem coisas dentro da tua casa que o Senhor está mandando você tirar. Porque são essas coisas que vão continuar alimentando o diabo dentro da tua vida. São essas coisas, porque quando Deus vê que o teu coração está disposto em viver fidelidade, então Ele começa a organizar todas as coisas. Você quer ser fiel a mim? Você quer se aproximar de mim? A minha santidade não combina com o pecado. A partir do momento que você sinalizou fidelidade, a minha santidade invade. Agora a gente vai ter que arrumar todas as coisas. O que é que tem na tua vida que o diabo tem bebido, se alimentado e essa guerra tem continuado por causa desse alimento que você tem dado? Eles concordaram em fechar as passagens de água. E assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Está na hora de fechar, irmão, as fontes a qual o diabo tem desfrutado dentro da tua casa. Às vezes as fontes que o diabo tem desfrutado é isso daqui, ó. Você não tem tempo na mesa com a tua família, você não tem tempo com Deus, você não ajoelha mais, você não ora mais. Vai falar para mim que quando chega a batalha você não dobra o seu joelho. As batalhas da vida nos colocam de joelhos diante de Deus. E quando nós estamos de joelho diante de Deus, a gente sempre fica perguntando, aonde é que está o problema, Senhor? Aonde é que está a fonte a qual o diabo tem se alimentado da minha vida? Onde que está o problema? Onde está o erro? Mostra-me, Senhor, revela, Senhor, aonde que eu estou errando. Qual foi a última vez que você fez essa oração, irmão? Porque não é normal, não é comum você estar na igreja há 10, 12, 15, 20 anos servindo ao Senhor e estar vivendo a mesma vida de 10 anos atrás. Não é comum, acorda, irmão. Não é comum você estar vivendo sempre as mesmas coisas. Não foi para isso que Deus te criou. Não é comum. É porque tem fonte de água sendo jorrada daí que está alimentando o diabo.
Pessoas que você tem colocado dentro da tua casa para falar mal, para fazer fofoca. Pessoas que você se conecta na internet, pessoas que você segue, coisas que você curte. Fecha as fontes, irmão. Fecha as fontes, porque o mundo espiritual existe e você está alimentando coisas ali que Deus não quer que você alimente mais. Às vezes uma abertura que você dá, uma permissão que você dá, tudo isso está destruindo a tua casa. Toda luta que eu enfrento, eu sempre pergunto a Deus: onde está a minha vulnerabilidade? Toda luta que eu passo, eu nunca coloco a culpa nas pessoas. Eu sempre falo para mim mesmo: Senhor, o porquê que eu estou vivendo isso? Aonde foi que eu errei? Qual foi o ponto que eu me distraí? Qual foi o ponto que eu abaixei a guarda? Olha outra coisa que ele vai dizer, verso de número 5. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Fala comigo bem alto: fecha a brecha. Fala para quem está do seu lado: fecha a brecha, irmão. Tem brecha dentro do teu casamento. Tem brecha na tua casa. Tem brechas na sua família. Tem brechas no seu ministério. Fecha a brecha, irmão. Ele reparou os muros. Ele viu onde estava trincado e ele falou assim: o inimigo está tentando me atacar. O inimigo já deu sinais que está vindo aqui me destruir. Eu preciso fechar as brechas. Eu preciso consertar o muro. Eu preciso consertar a minha vida. Ei, você só vai viver em 2025 tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida se você começar a fechar as brechas do muro da sua casa e da sua vida, irmão. Você só vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você se você começar a fazer uma análise dentro da tua casa e falar assim: nós precisamos fechar essas brechas. As brechas às vezes de falar demais, de expor demais os seus sonhos, a sua vida, o seu coração, de colocar na mesa para todo mundo. Ninguém perguntou nada, mas você está falando desenfreadamente, você já percebeu? Ninguém te perguntou, mas você está falando. Você quer falar, você quer expor. Tem muitas pessoas que não estão vivendo os sonhos de Deus porque fala demais. Fecha a brecha, irmão. Está alimentando o diabo com fonte dentro de casa. E tem brechas abertas. Construa muros. A Bíblia está te ensinando que você precisa se posicionar. Pais que estão aqui, é responsabilidade sua fazer uma análise dentro da tua casa e falar: onde que está errado aqui? Você é o cabeça do seu lar, o Senhor te chamou para isso. Mas muitos homens jogam isso para a mulher, muitos homens terceirizam isso para a mulher, dizendo: amor, ora aí, vê o que Deus quer. Não, é você que tem que orar, é você que tem que se posicionar. Você é o líder, você é o cabeça da sua casa, pai. É nossa responsabilidade como homens olhar e analisar onde estão as brechas. Onde que eu estou errando? Aonde que o inimigo está entrando? Aonde que o inimigo está tentando invadir? Todas as vezes que eu passo por uma batalha, espiritualmente falando, em algum cenário, dentro da igreja, a primeira coisa que eu faço é chamar os líderes, os pastores e falar assim: tem alguma coisa errada aqui dentro da casa do Pai. Em algum momento a gente perdeu o time aqui de alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui, alguma fonte de água jorrando para o inimigo, a gente precisa arrumar as coisas. E a gente começa a orar. Sabe por quê, irmão? As batalhas e as guerras da vida, elas só fazem uma coisa: elas te aproximam de Deus. Celebre quando você passar por uma guerra. Você nunca vai estar tão próximo de Jesus quanto numa guerra. Quando você está na guerra, quando você está passando por dificuldade, é o momento a qual o Senhor te aproxima dEle. Quando você está passando por um momento de caos, é o momento a qual o Senhor te aproxima dEle. E ali o Senhor começa a falar com você: conserte isso, filho. Arrume isso aqui, ajusta esse ponto. Eclesiastes vai dizer que há mais sabedoria num velório do que no aniversário. Todas as vezes que você participa de um velório, você vai num cemitério, passar ali aquele momento de dor com alguém que está ali, aquilo te faz pensar, te faz refletir: preciso mudar de vida, preciso perdoar quem eu tenho que perdoar, preciso ligar para quem eu preciso ligar. Às vezes a batalha que você está passando
é porque você ainda não conseguiu perdoar e você fica alimentando o inimigo com essas fontes de água, de amargura que fica saindo de dentro de você. Perdoe as pessoas, irmão. Repare os muros. Feche a brecha. Não dê autoridade para Senaqueribe invadir a sua casa. Uma mensagem simples hoje. Uma mensagem que você já ouviu ela milhares de vezes. Mas o Senhor está te lembrando hoje mais uma vez. Ezequias, o que eu tenho para você é grande. Eu estou muito feliz que você começou a arrumar a sua casa, mas tem mais. Arrume os muros que estão quebrados. Para de alimentar, para de dar fonte de água para o diabo. Ezequias, construa torres. Faz um muro a mais. Organiza as coisas. É tempo da gente começar a organizar as nossas vidas, irmão. Chama a tua esposa. Senta com a tua família hoje. Na hora do almoço, dia dos pais, aquele momento gostoso. Fala assim, onde que estão as brechas da nossa casa? Onde que a gente está errando? Onde a gente está em desonra? Onde a gente está em desobediência? Arruma, irmão. Resolve esse problema. Está na nossa mão, está na nossa responsabilidade, fechar as brechas. No verso de número 7 ao 8 vai dizer, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Confia no Senhor, irmão. Descansa o teu coração nele. Eu sei que nós estamos vivendo uma sociedade acelerada, um povo acelerado. Não, pastor, eu preciso fazer, eu preciso dar um jeito, eu preciso correr atrás. Sim, você já fez sua parte, você já arrumou o que tinha que arrumar, você já consertou os muros, você já fechou as fontes das águas. Agora confia em Deus. Você já veio para a igreja, você já entrou em jejum, você já começou uma vida de oração com Deus, um tempo novo com Deus. Você já cortou algumas coisas da sua casa, você já tirou algumas coisas, e agora o que eu faço? Confia em Deus. Deus vai lutar a nossa batalha, irmão. Nós tivemos uma reunião terça-feira aqui com todos que trabalham em ministério. Nós começamos a reparar as brechas, nós começamos a organizar, nós começamos a fechar as fontes, nós construímos muros, nós começamos a levantar torres, fizemos lanças e escudos. E agora, pastor, agora é só confiar em Deus e descansar em Deus, porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus que vai trazer as coisas para esse lugar, é Deus que vai organizar todas as coisas, é Deus que vai se colocar presente e a manifestação do Senhor vai curar pessoas, como foi curado aqui agora na oração intercessória. Faça a sua parte. Faz o que você precisa fazer, irmão. O evangelho não é Deus fazendo por nós a todo momento. O evangelho é um casamento entre o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Nesse casamento você precisa fazer também. Paulo vai dizer que nós somos cooperadores, nós cooperamos, fazemos juntos. Deus está fazendo a parte dele, nós fazemos a nossa parte. A pergunta que eu faço para você é: qual é a sua parte hoje? O que é que você tem que fazer hoje? Comece a organizar a sua casa, irmão. Organizar a casa dá trabalho. Quem aqui já pegou para fazer aquela faxinona braba? Já pegou para fazer? E tira a roupa e organiza. Aí você começa a ver: nossa, isso aqui não serve mais em mim. Isso aqui já não é mais para mim, já não casa mais comigo. Um monte de tapuer velha, um monte de coisa lá, tudo caindo aos pedaços. Ah, isso aqui ganhei da vovó. Joga fora, começa a organizar tudo. Assim também na sua vida espiritual. Organize sua vida espiritual, irmão. Crie uma rotina com Deus. Repare as brechas do muro. Para de viver a vida de forma ocasionalmente. Se der tempo de orar, eu oro. Se der tempo de buscar, eu busco. Se der tempo de fazer, eu faço. Se eu me lembrar, eu jejuo. Não, irmão, organize a sua vida. Hoje, domingo, faça um momento com Deus e diz assim: Senhor, o Senhor é o meu Pai. E como meu Pai, eu quero te dar um presente de Dia dos Pais hoje. Eu quero organizar a minha vida para louvor e glória do teu santo nome. Não quero ser uma pessoa que vive a vida atropelada, que vive a vida de qualquer forma, que vive a vida de qualquer jeito. Não quero ser alguém que empurra a vida com a barriga.
Irmão, você é cristão, você é servo do Senhor, você é um pequeno Cristo na terra. Você não pode viver uma vida cheia de brecha, toda desorganizada. Não foi para isso que Cristo nos chamou para uma excelência nele. Não é possível que você não consegue parar para orar. Quando eu não paro para orar e quando eu não paro para buscar, é porque eu não confio que Deus pode fazer. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu assumo o controle da minha vida, eu estou dizendo, eu não confio que Deus pode fazer. Eu não confio que Deus tem poder para realizar. Então eu preciso sair atropelando todas as coisas, porque senão Deus não vai fazer. Sabe o que Ezequias fez? Ele fez a parte dele. A fidelidade a Deus não vai anular guerras. Então eu tenho que estar preparado para elas. Então agora eu vou organizar o que tem que ser organizado. Qual é a minha função? A minha função é organizar. Fecha as brechas, chama o exército, chama a família, chama a casa, chama os amigos. Vamos organizar aqui o que Deus quer de nós. Vamos reparar as brechas do muro. Vamos levantar um outro muro. Vamos colocar torres. Faça mais escudos e mais lanças. Nós estamos preparados para a guerra. Nós confiaremos que o Senhor vai lutar as nossas guerras a partir de agora. Amor, nós não temos condições financeiras, nós não temos muitos estudos, nós não temos capacidade humana. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos colocar diante de Deus. Deus tem poder para nos dar intelecto, para nos dar crescimento, para mudar a nossa concepção, para nos ajudar a empreender. Nós vamos fazer, Deus vai mandar os clientes. Vamos organizar a igreja e Deus vai trazer os filhos perdidos para essa casa. Pastor, qual é a estratégia de crescimento para uma igreja? Essa é a pior pergunta que você pode fazer. Paulo já disse qual é a estratégia. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Para de querer fazer o papel de Deus, irmão. Nós não estamos aqui para fazer a igreja crescer, nós estamos aqui para regar aquilo que Deus vai fazer crescer. Faz sua parte. Organiza a sua vida. Você é um cristão. Você tem que viver em excelência. Vou falar porque agora eu tenho autoridade no assunto. Você precisa cuidar da sua saúde. Porque se você não cuidar da sua saúde, você não vai chegar aonde Deus gostaria que você chegasse. Eu não sei qual é o país, quem é os bons de teologia me ajuda, mas um pregador de 29 anos, que eu não lembro qual é o país, ele era um dos mais em ascensão na época da pregação, e ele morreu aos 29 anos. E antes de morrer ele deixa uma carta dizendo: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e por isso já não posso mais pregar a mensagem. Ele estava dizendo sobre o próprio corpo dele. Nenhum teólogo para me ajudar, meu Deus. Joga na IA, irmão, a IA vai te ajudar. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se organize, irmão. Porque grande parte daquilo que nós não estamos vivendo é porque não estamos posicionados. Você não está vivendo porque não há posicionamento em você. Não há vontade, não há veemência, não há inteireza de coração, não há garra, não há sangue nos olhos para dizer: eu não aceito a minha casa viver o que está vivendo. Eu não aceito o meu marido fora da igreja, eu não aceito. Eu vou orar até o Senhor converter esse homem, eu vou clamar até o Senhor fazer um milagre. Não existe divórcio em Deus. Ai, pastor, ele não quer mudar, então eu vou trocar de casamento. Não existe troca de casamento. Luta pela sua casa, ora pela tua casa, jejua pela tua casa. Pastor, eu já fiz de tudo pelo meu casamento e não deu certo. Qual foi a última vez dentro desse casamento que você jejuou 40 dias, só na água por esse marido seu? Ah não, pastor, isso eu não fiz. Então você não fez de tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? É que falta dentro de nós uma confiança de que Deus tem poder. A igreja se tornou racional demais. A igreja se tornou lógica demais. E nós nos esquecemos que quem está conosco é maior do que o que está no mundo. Aquele que luta a nossa batalha não é força humana. Quem luta por nós é o Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, porém, confio em Ti, Jesus. Uns confiam no dinheiro, outros confiam no número de seguidores. Eu, porém, confio na palavra que o Senhor liberou.
Uns confiam na medicina, uns confiam naquilo que os médicos estão dizendo. Eu confio na palavra que eu recebi. O Senhor é fiel para fazer e para cumprir nas nossas vidas. É lógico que depois que passa todo esse turbilhão, aí eu brinquei com a Bruna, eu zoei a Bruna. Eu falei assim, você não tem fé, amor. Ela, por quê? Eu falei, porque você recebeu uma palavra que você veria o Davi pregando com 12 anos de idade. Então até os 12 anos de idade, Davi, você vai estar viva. Depois nós não temos uma palavra sobre isso. Aí você se preocupa depois disso. Antes, nem se preocupa. Nós nos movemos por uma palavra, irmão. A palavra que nós recebemos é, você vai ver o Davi pregando com 2 anos de idade. Então ela vai ver. Depois de lá, eu já não sei. Que aí não tem outra palavra. Mas Deus é fiel, vai liberar uma outra palavra. Então confie em Deus. Maior é o que está conosco. Segundo Crônicas 32, do 20 ao 22, vai dizer: e por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Repita comigo, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo. O Senhor ouve oração, irmão. O Senhor ouve a nossa voz. O Senhor ouve aquilo que nós estamos falando. O Senhor é um Deus vivo que acredita, que ouve, que inclina os teus ouvidos ao meu e ao seu clamor. O Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para sua terra. Deus enviou um anjo. Ezequias não precisou pegar em armas, ele não precisou pegar em lanças, ele não precisou pegar em escudos. Deus entrou na batalha e Deus venceu a batalha. O inimigo saiu envergonhado, irmão. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, algum dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Prepara a tua casa, organiza a tua família, organiza tudo que tem que organizar, porque o Senhor vai começar a lutar as batalhas, o Senhor vai começar a trazer libertação no meio do povo. Todas as vezes que você vai ver que o Senhor está entrando em batalhas, em Josué ele vai dizer: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe o que ele está dizendo? Se organizem, ajustem a sua vida hoje, porque amanhã o milagre vai acontecer. Sabe o que ele está falando para Ezequias? Organiza. Preste atenção, irmão. O exército de Senaqueribe nem chegou perto de Judá. Eles não conseguiram invadir. As lanças e os escudos que foram feitos não precisaram ser usados. Deus entrou na batalha antes, sabe para quê? Para ensinar Ezequias, não é na força do seu braço que você vai vencer. Não é na sua sabedoria, não é no seu conhecimento, não é no seu network. Mas sabe o que Deus está ensinando? Não deixe de fazer essas coisas. Porque não é na força dessas coisas que você vai deixar de se organizar. Sabe qual é a grande confusão hoje em dia nas igrejas? Não faz nada, fica sentado, não estuda, não busca conhecimento, não vai atrás da sabedoria, não faça nada. Deus vai fazer tudo por você. Faça todas essas coisas. E quando a batalha chegar, saiba que não foram essas coisas que te deu a vitória. Quem te deu a vitória foi o Senhor. Faça todas essas coisas. Tenha relacionamentos, tenha amigos, tenha contatos, tenha sabedoria, busque o conhecimento. Tenha fome e sede da palavra, se consagre, jejue. Mas quando chegar o dia da batalha, saiba que toda a sua justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Nada do que você fizer é comparável à grandeza de quem Deus é. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para cuidar, e Deus é poderoso para curar a tua história, em nome de Jesus. Coloque de pé, eu quero orar com você. É o Senhor que luta a tua batalha. É o Senhor que direciona a tua casa. É o Senhor que te dá sabedoria, irmão. Eu gostaria que você,
nesse momento, de uma forma muito rápida. Que você que entendeu essa mensagem, pegasse a tua esposa, pegasse teus filhos, e você viesse no altar do Senhor dizendo: Senhor, o mês de agosto vai ser um marco na minha vida. O mês de agosto vai marcar um tempo de transição na minha casa. Eu vou me organizar, Deus. Eu vou fazer lanças, eu vou fazer escudos, eu vou construir muros. Às vezes você não está aqui com a sua família, você está sozinho, um jovem, um adolescente, alguém que é solteiro, um jovem adulto, não importa. O Senhor está chamando você para a batalha. O Senhor está chamando você ao posicionamento. Faz um comparativo da sua vida desde 2019, 2020, 21, 22. Não é possível, irmão. Você está vivendo as mesmas coisas. É a mesma frase. Desde 2020 é a mesma frase. Ah, o Senhor vai prover. Desde 2021, minha vida está uma luta. Desde 2022, a mesma falácia, a mesma linha. Nada de novo. Deus está falando: se posiciona, irmão. Chegou um tempo de posicionamento. Eu creio que aquilo que você ainda não está vivendo em Deus é porque você ainda não se posicionou diante dele. Já está liberado nas regiões celestiais para ser derramada sobre a sua vida. Mas Deus não dá para quem ainda não é habilitado. Não tem como correr com cavalos se você está tropeçando enquanto corre com homens. Se o Senhor falou com você, eu gostaria que você saísse do seu lugar. E de uma forma a qual você dá um passo à frente dizendo: eis-me aqui, Senhor. Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo e mandou eu organizar algumas coisas. A começar de mim. A começar sobre a minha vida. Alguns meses atrás o Senhor falou: eu quero que você comece a acordar às madrugadas, um pouco mais cedo do que você acordava. Eu quero você de joelhos na minha presença. Eu quero que você ore todos os dias. Hoje eu não faço nada antes de orar. Durante 5 anos eu conduzi a igreja Casa do Pai, sem ter uma fidelidade de oração a Deus. Durante 5 anos nós conduzimos essa igreja, sem ter uma fidelidade, uma constância nessa área de oração. E o Senhor diz para mim: se prepare no que você vai começar a viver agora, a partir do momento que você confiou em mim 100%. Quantos aqui querem verdadeiramente confiar em Deus e começar a viver algo novo na presença dEle? Pegue sua esposa, vem aqui na frente, traz ela aqui na frente e fala assim: amor, nós vamos juntos. Pegue sua casa, vem para cá e fala assim: nós vamos viver algo novo. Nós nos prostraremos diante do Senhor. Lá fora tem o poder dos homens, mas quem vai na frente é o poder do Senhor sobre nós. Lá fora, Senaqueribe tem o poder humano. Os carros de guerra deles são maiores, as carroças são maiores. Mas conosco está o poder do Senhor. Conosco está aquele que vive, aquele que reina. Conosco está aquele que pode mudar realidades. Senhor, a tua igreja vem à frente com um coração de posicionamento diante de ti. Dá um passinho mais para frente, por favor. Os que vieram, dá um passo mais para frente. Chegou a hora de nós repararmos as brechas do muro. E reparar as brechas é confiar no Senhor. É confiar que o Senhor vai fazer. É confiar que o Senhor vai derramar. É confiar que é o Senhor que está lutando a nossa batalha. Deus enviou um anjo. Deus destruiu o exército. Deus levantou pessoas para tirar o inimigo daquele lugar. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus: o inimigo não tem mais poder sobre essa casa. O inimigo não tem mais poder sobre as famílias dessa casa. Espírito